Vamos lá, gente. Como prometido, mais uma revisãozinha de cerimonial. Só que dessa vez a gente vai fazer diferente. Nesse vídeo, a gente vai fazer um resumo aqui do que a gente viu até agora de revisão. Ou seja, até agora, se você não teve tempo de ver os videozinhos, esse é o momento de você acelerar aí o seu entendimento. O que vai constar aqui? Aqui eu vou colocar à mão, manuscrito, né? Aquilo que você não pode ir para a prova sem estar ciente, sem estar dominando. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui do lado, resumo. Resumo. Resumo 1, né? Cada grupo de sequência a gente vai fazer um resuminho desse. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Sobre responsabilidade do cumprimento. Cumprimento cerimonial é lá o iniciozinho do cerimonial. Quem tem que cumprir? Todo militar da Marinha. Então, vou botar militar da MB, só que não é qualquer um. Ele fala todo, mas não é. É aquele que estiver investido de autoridade. Investido de autoridade. E quem é que não, assim, não observa, mas quem é que pode modificar o cerimonial? Então, vou botar aqui, modificação cerimonial. Quem pode modificar o cerimonial? Aí, pela antiguidade, o MD, depois o Charlie Mike, depois o SEMA. Agora, importante, são os únicos? Não, não são os únicos. Por quê? Se eu estiver no estrangeiro, poderão modificar o cerimonial, o comandante de força e também o comandante do navio. São os únicos? Também não. Vou botar aqui, ó, mais um pontinho, porque as autoridades, a gente bota demais autoridades. Autoridades podem dispensar. Então, aquelas autoridades que possuem direito a cerimonial, a alguma espécie de cerimonial, eles podem dispensar as suas, certo? Então, vamos lá. Início, primeiro ponto é esse aí. Agora eu vou apagar a tela. Agora vamos falar um pouquinho das situações em que não, vou botar até em vermelho aqui, não são prestadas honras. Quando não são prestadas honras? Bom, primeiro caso, faina geral. Primeiro caso, faina geral. Segundo caso, eu vou botar aqui, emergência, faina de emergência e evolução ou manobra ou exercício. Aí eu vou botar manobra e exercício. Não vão ser prestados honras, certo? Por quê? Desde que tenha condição, né? Possam afetar a segurança do pessoal material. Não, isso aqui é uma coisa, tá? Não são prestados quando você tiver em faina geral, faina de emergência, manobra ou exercício. Também não serão prestadas honras quando essas honras motivar um prejuízo à segurança do pessoal ou do material. Aí eu vou botar segurança, pessoal, material. E por último, quando durante o cerimonial a bandeira. Cerimonial, bandeira nacional. Por quê? No cerimonial a bandeira nacional já estamos em uma faina. Qual é a faina? A faina de cerimonial à bandeira. Agora, quando não serão prestados, eu falei de honras, né? Honras. Agora, quando não serão prestados, toques. Aí que toques esse? Bom, toques de apito, corneta,
E também não serão dados continência. E se não dá toque de apito, continência, também não salvas, tá? Salvas também não. Então, quando não são prestados toques, continências e salvas. Primeiro ponto. Vou mudar a cor aqui. Primeiro ponto. Quando, assim, uma autoridade superior, vou botar aqui a autoridade, na presença, né? Na presença da autoridade superior. Bom, chega um capitão de fragata e sobe a prancha, o oficial de serviço vai abrir toque para ele. Então, nesse momento, o oficial de serviço para e observa se presente não tem nenhum oficial de patente superior a desse fragata. Se tiver, não vai ser dado toques, continências ou salvas. Próximo. Bom, não são prestados toques, continências e salvas pós-expediente. Eu vou chamar de pós-expediente, tá? Mas fique bem claro, esse pós-expediente é só para facilitar, porque na verdade, na sua bibliografia, ele fala entre o pôr do sol até as 8 horas da manhã, que é o horário da bandeira. Então, vou botar aqui pôr do sol. E também durante funeral ou luto. Eu vou botar funeral só. Por quê? Porque durante o funeral já está sendo feito as honras, as salvas, os toques respectivos a esse momento. Só que isso aqui, essa parte aqui tem uma exceção, tá? Se for autorizado pelo DN da área. Vou botar só DN. O DN pode autorizar e nesse caso vai poder ser feito honras nesse dia. Outro ponto que você não pode esquecer é que se não tiver corneteiro, né, ou banda, você não vai precisar. Você só avisa, não tem corneteiro banda, então não vai ser exigido. Mas, nesse caso aí, vão ser cancelados os exórdios, exórdios e hinos. Agora, eu não tenho corneteiro nem banda, né? A sua bibliografia trata de corneteiro e banda. Mas ele nunca vai falar que está dispensado o toque de apito. Sabe por quê? Eu posso não ter um corneteiro na sala de estado. Posso não ter uma banda na sala de estado. Mas um contramestre habilitado a apitar sempre vai existir. Por esse motivo. Porque se chegar uma autoridade e não tiver nenhuma dessas situações aqui, ela vai exigir o toque dela. E você vai ser obrigado. Então, banda e corneta pode ser dispensado. Agora, toque de apito, normalmente não é dispensado. Então, vamos ao próximo ponto. Agora vamos falar sobre... justificativa por honras não prestadas. Bom, essa justificativa que não vão ser apresentadas honra, ela tem que ser dada antecipadamente. Ou, se não deu tempo a avisar que não teve justificativa, o camarada vai chegar lá, vai ver que não teve as honras, ele vai ter... O oficial de serviço vai chegar lá, não teve honra por motivo tal, 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 tal. Ele vai explicar. Então, é antecipada. Mas se não conseguir antecipadamente, o mais rápido possível. Agora vamos falar um pouquinho sobre distâncias e amarras. Vamos lá. Primeira coisa, o que é uma amarra? Amarra, aí eu vou escrever amarra. É uma unidade de medida cujo valor é 200 jardas. 200 jardas. E ainda, por que eu tenho que saber disso? Porque eu tenho distâncias de 2 amarras, 3 amarras e meia amarra. Aí a gente tem que definir exatamente o que seria cada uma dessas. E além disso, eu vou botar mais uma distância aqui. Distância de reconhecimento.
e alcance visual. Não, alcance visual. Alcance visual. Então vamos lá. A gente já sabe que amarras é 200 jardas. 2 amarras, então, são 400 jardas. 3 amarras são 600 jardas. Meia amarra, 100 jardas. A distância de reconhecimento. A distância de reconhecimento, ela diz respeito a isso aqui, ó. Por quê? 200 jardas, ou 2 amarras, ou 400 jardas, é a distância de reconhecimento para navios. Não, minto, para embarcação miúdas. Embarcação miúda. E 3 jardas, ou 3 amarras, é para navios. Então, qual é a distância de reconhecimento, ou seja, para que seja prestada as honras, para navios? Navios são 3 amarras. Navios pode ser mais longe, né? Porque eu consigo ver um navio mais longe. E para embarcações miúdas é 2 amarras. Agora, o que seria essa meia amarra? Essa aqui é a distância para a salva de partida. Ou seja, inicialmente, cabe lembrar que salva, eu tenho dois tipos de salva. Tem a de chegada e a de partida. É salva de tiro de canhão que eu estou falando mesmo, tá? Então, quando é que eu vou ter direito à salva de chegada? Quando for o presidente da República. Por quê? Somente ele. É exclusivo dele. Agora, salva de partida, várias autoridades possuem. E aqui na salva de partida é que a gente vai ter a noção não, que a gente vai encontrar essa distância aqui, meia amarra. Por quê? É a partir do momento em que ele chegar à distância de meia amarra que serão dadas as salvas de partida. Ainda tem a questão do alcance visual, né? O alcance visual eu ia esquecendo. Alcance visual é o seguinte: é a distância máxima distância em que uma bandeira pode ser distinguida. É um alcance visual, né? Alcance visual. Agora eu vou apagar a tela e a gente vai entrar em outro assunto. Vamos lá. Direito a cerimonial. Ponto importante você tem que levar para a prova. Comandante da Marinha. Quem tem direito à honra de Charlie Mike? Só o que está investido no cargo. O que efetivamente está investido no cargo. Agora, chegou um almirante lá, alguém tocou para ele honras de comandante da Marinha. Olha só. Isso não vai cair na sua prova. O que vai cair na prova é que honras de comandante de Marinha é só o que efetivamente está no posto. O que nos leva a pensar em honras de cargo superior. Por exemplo, uma autoridade chega a bordo, ele é um fragata, mas aí alguém toca para ele, toca um hino de, as honras de almirante. Pode acontecer isso? Pode. Mas aí cabe lembrar que é um ato exclusivo do Charlie Mike, tá? O Charlie Mike não, do presidente da República, do Pres-Rep. Ele pode dar honras superiores para outras pessoas. Porém, essas pessoas vão estar na reserva ou reformado. E isso vai acontecer desde que eles tenham feito algo relevante para a instituição ou para a nação. Então não é tão de agarra assim. Toca posto superior para ele. Não é assim não, tá? Não, cortesia. Isso é privativo do Charlie Mike. E ainda assim, é o que nós chamamos de honras de posto acima. Esse é o nome, honras posto acima. Honra de posto acima.
exclusivo, privativo, excepcionalmente do comandante. Isso vai acontecer graças a serviços relevantes feitos por militares da reserva ou militares reformados. E por último, dentro desse contexto aqui, o que seria guarda de honra? Bom, olha só, guarda de honra, diferente de guarda-bandeira, tá? Guarda de honra é a tropa que efetivamente está armada, prostrada para homenagear a autoridade. Ou seja, é uma guarda que vai ficar lá dentro do porta-ló, só para receber as autoridades. Agora, já que tá falando disso, eu vou falar um pouquinho de normas de cortesia e respeito. Vou só apagar a tela aqui. Vamos lá. Capítulo 2, normas sobre cortesia e respeito. Primeiro ponto. Comandante de navio, quando ele regressa de uma comissão. Bom, regressou da comissão, ele vai se apresentar ao Comissup. Regresso. Se apresenta ao Comissup. Comissup com M. Comissup. E a uma autoridade que tiver recebido instruções próprias, né? Vou botar só autoridade. No caso de receber instruções. Ainda sobre isso, tem a questão da apresentação após a posse. Vamos supor que um comandante acabou de assumir um comando. Se quem passou o comando para ele não foi o próprio Comissup, então ele tem que ir lá. Se ele não foi investido pelo próprio Comissup, após receber o comando, ele vai lá se apresentar ao comandante. Agora, ainda dentro desse contexto, auxílio às manobras. O navio vai atracar seu contrabordo. Quem é responsável por oferecer pessoal para ajudar nessa atracação? O titular dessa OM, desse navio, tá? O que já está atracado, ele vai fornecer pessoal. Ainda nesse capítulo 2, a gente também tem que levar para a prova que quando uma embarcação estiver à disposição do almirante, embarcação, no caso, embarcação miúda, à disposição do almirante, então vai ser apresentada, ou seja, essa embarcação vai ser apresentada ao almirante por um oficial. É uma informação simples, mas pode cair lá. E agora sobre embarque e desembarque. Vamos lá. Para embarcar numa viatura, quem embarca primeiro? Primeiro os mais boys. Mais boy. E para sair, primeiro é o mais antigo. Agora, ele pode, o mais antigo, pode utilizar da expressão salta quem pode, para permitir que outros mais modernos saiam na frente dele. E ainda assim, tem a questão de permissão para largar. Autoridade, dentro de viatura ou embarcação miúda, ele pode estar saindo. Quando sai, ele fala com licença, não é com licença, não é permissão, é com licença. Com licença. E aguarda a resposta de quem fica está quem manda. Então, expressões como com licença, está quem manda e salta quem pode, sim, cai na sua prova. Isso aqui ocorre independente da antiguidade, tá? Quem está saindo pede com licença. E quem fica responde está quem manda. E já que a gente está falando de embarcação miúda, eu vou botar aqui bem pequenininho, espremidinho. Vamos lá. Tem um patrão na embarcação miúda. Aí vai embarcar almirante ou o
comandante dessa OM que é dona da embarcação. Então, nesse caso aqui, todos na embarcação, inclusive o patrão, levantam e prestam continência. Agora, se vai embarcar um outro oficial, aí só o patrão levanta e presta continência e os demais continuam na embarcação da maneira que está. Então, continência, o patrão dá continência para o almirante. Não, o patrão dá continência para todo mundo. Agora, a guarnição, as pessoas que estão na embarcação, só vão se prestar a isso se essa pessoa que embarca for um almirante ou se for o comandante da própria OM. Vou apagar aqui que agora a gente vai falar sobre continência. Já que a gente está falando de continência. Lembrando aqui uma coisa aqui, ó, tá? O patrão, tudo que é relacionado ao patrão e continência, ele sempre vai prestar, sempre. Só tem uma situação em que ele vai cagar, que ele não vai prestar. É quando a embarcação Milda estiver passando no momento do cerimonial. O patrão caga para a bandeira, porque se ele não cagar, a embarcação pode abarroar, pode encalhar. Tá? Então eu vou apagar a tela, a gente vai falar agora sobre dispensa de continência. Então vamos lá. Ainda dentro do capítulo 2, sobre continência. Quando é continência individual, tá? Quando é que essa sua continência ela vai ser dispensada? Bom, as situações são as seguintes. Quando em faina, que não possa ser interrompida. Ou em posto de combate, ou praticando esporte, ou rancho, sentado à mesa de rancho e, por último, remando ou dirigindo viatura. Isso aqui pode ser dispensada. Agora, quando é que ela não é executada? Que ninguém vai poder te cobrar. Quando estiver de sentinela, quando estiver sentinela armado de fuzil ou outro armamento que impossibilite a utilização da mão direita, tá? Quando você estiver fazendo parte de tropa armada, quando você estiver em posto de continência, eu vou botar posto continência barra parada, né? Ou posto de parada, ou quando você estiver impossibilitado de movimentar mão direita. Vou botar assim, X, mão direita. Mão direita. E ainda assim, integrando formatura comandada. Integrando formatura armada. Agora, preste bem atenção. Vou botar em vermelho. Isso aqui é onde cai na sua prova direto, tá? Quase todo ano cai uma questão sobre isso aqui. Nesse caso aqui, quando você tiver formatura, né? Vou botar, na verdade ele fala formatura comandada. Vou botar formatura comandada. Formatura comandada, você vai poder prestar continência. Desde que tenha sido comandada. Quando for comandado continência, você vai poder prestar. Como é que a sua bibliografia fala isso? Bom, você está em formatura comandada, normalmente, você não presta continência. Não vai prestar continência. Só que, onde é que ela bate? Na exceção. A exceção é essa aqui, ó. Que é o que eu falei. Quando for comandado, quando for ir na bandeira, né? Você vai cantar hino à bandeira nacional, ela vai ser prestado continência. Só que é o seguinte, se for cantado,
Aí você entende o seguinte, se você já está cantando o hino, você já está prestando continência, então não precisa prestar continência, tá? É a exceção, mas se for cantado, note por que isso aqui cai na prova, isso aqui cai na prova direto, porque tem muito detalhe aqui em cima, então tem que ir com calma. Você não vai poder ser cobrado continência se estiver de sentinela, tropa armada, poste parada, poste de continência. E se a mão direita estiver impossibilitada. E se você tiver em formatura comandada, não vai prestar continência. Normalmente é o mais antigo da formatura. Ele comanda sentido e ele presta continência. Mas aí, se você estiver nessa situação de formatura comandada, se for comandada em continência, você vai prestar continência. Se for tocado o hino nacional e você não estiver cantando nacional, você vai prestar continência. E ainda assim, tem mais um, tem mais um. É, quando for comandado e hino só essas. Ah, ia esquecendo aqui também. Bandeira. Aqui é hino, né? Quando for bandeira também. Bandeira nacional. Quando for bandeira nacional, você também presta continência. Então, revendo. Continência individual, você pode ser dispensado. Aqui, ó. Pode ser dispensado. Se tiver em faina, posto de combate, em faina que não possa ser interrompida. Posto de combate, praticando esporte, sentado à mesa de rancho, remando ou dirigindo. Agora você não vai executar, ninguém vai te cobrar. Se você tiver de sentinela, tropa armada cujo armamento impeça de você movimentar a mão direita, em posto de continência, em posto de parada, e se a sua mão direita estiver quebrada, né? Estiver com problema, que possibilite a movimentação da mão direita. E ainda assim, você não vai prestar continência em formatura comandada. Porém, nessa situação aqui, e aí é o que eles cobram em prova, se for comandado continência, você vai cumprir. Se tocar o hino nacional e você não estiver cantando esse hino nacional, você vai prestar continência. E se tocar cerimonial bandeira no arreio, no içal, qualquer momento de tem a cerimonial bandeira, você vai prestar as devidas continências. Mas aí, não acabou não, tá? Porque ainda tem o seguinte. Questão dos oficiais. Oficiais, eu estava falando em formatura. O oficial, mesmo em formatura, presta continência. Não tem caô para ele não, tá? Agora, ele vai fazer mesmo em formatura, exceto com as situações em que a espada, porque o armamento oficial é a espada, né? Se não tiver sido preconizado nada pela espada, então ele não vai prestar. Mas normalmente em formatura ele presta continência com a espada desembainhada mesmo. Em navios, se tocar qualquer coisa que precise de sentido, não vai conseguir porque o navio está balançando, né? Mas aí o camarada tomar uma posição firme no convés já vai ser como se estivesse cumprindo a posição firme. E se você estiver caminhando ou correndo em corredores e escadas, não, caminhando e correndo não. Se você estiver passando, transitando, que aí caminhando correndo não está nem na sua bibliografia, transitando em corredores, por áreas internas da OM, da Organização Militar, o mais antigo vai à frente, exceto se você for anfitrião e mais antigo não conhecer, então você pode tomar a dianteira, tá? Isso nas visitas. Agora a gente encerrou a parte de continência. Vou falar agora sobre honras de porta-ló. Vou apagar a tela aqui. Não, já vai direto aqui. Honras de porta-ló. Agora é capítulo 3. Honras de porta-ló. Agora, primeiro, o que seria honra de porta-ló? Quando você fala em honra de porta-ló, você está se referindo à continência, a bois e a toques. Aí, toques. Esses toques podem ser corneta e apito. Ok? Isso vai acontecer na recepção ou na despedida da autoridade. Local de honra, porta-ló. Porta-ló é o local das honras.
escada, onde vai ter escada, né? De porta-ló. Mas, assim, às vezes tem cerimônias que é designado um outro local, geralmente um M de terra. E qual é o porta-ló que é o designado? Sua bibliografia fala que é o porta-ló de Boreste. E é o porta-ló de honra, né? É para uso dos oficiais. Prancha do navio. A gente tem a prancha. Aqui é o cais. E aqui é o navio. Esse aqui é o patim inferior. Esse aqui é o patim superior. É aqui que você dá continência à bandeira quando está chegando. Continências de guarda. Continência de guarda é o seguinte. Você está em guarda armada, para continência. Chega um almirante. Se for almirante, você vai fazer apresentar armas. Se for um oficial superior, você vai fazer o quê? Depois de apresentar armas, é ombro armas. E se for um outro oficial qualquer, para os outros oficiais, que não seja nenhum dos dois acima, aí eu digo no meu vídeo que é bala juquinha, porque não vai ter nada. Não tem nada para eles. Só no máximo um balançar de cabeça, um bom dia, boa tarde, tá? Para os demais oficiais ou iguais não é prestada continência. Já que a gente está falando de continência, quem é que presta continência para essas autoridades que chegaram a bordo? Bom, aí cabe distinguir corretamente. Se a autoridade que chegou a bordo for alguém mais antigo do que o Tom, né? Vou botar o Tom. Mais antigo, o Tom recebe essa autoridade e quem toca é o mestre. Agora, se essa autoridade for menos antigo do que o Tom, aí quem toca é o contramestre. O contramestre é o auxiliar do mestre? Não, é o contramestre de serviço, aquele que está na sala de estado. Tá? E quem vai receber vai ser o Tom? Não, ele é mais moderno, então pode ser o imediato ou quem ele delegar, ou até ele mesmo, mas aí não é necessário que seja o Tom. E ainda assim, se você está com a força a bordo, a visita for para a força, não for para o comandante, ou seja, esse comandante é o capitão de bandeira. Se for para a força, quem vai receber vai ser um oficial de Estado-Maior. Ok? Não vai ser o capitão de bandeira, que é o comandante do navio. Vai ser oficial de Estado-Maior. Visitas para a força. A força está embarcada no navio, vão visitar o comandante da força que está embarcado lá. Quem vai receber não vai ser o comandante do navio, e sim um oficial da força. Aí, procedimentos para recepção. A única coisa que você tem que levar para o coração sobre o procedimento de recepção é que na chegada ele tem o vocativo, o toque de presença e depois abre o toque. Entrada, na entrada. Na saída, ele tem vocativo, aí o toque de presença e o abre o toque é tudo junto, tá? Não tem, ou seja, não tem toque de presença na saída, tá? Vai ser o vocativo, comandante fulano de tal, abre o toque. Aí ele dá o trinado mais o toque. Tudo junto. Aqui não. Aqui ele dá o trinado, toque de presença. Abre o trinado, abre o toque, aí ele toca. Aqui não. Vocativo, toque direto. Aí ele vai tocar o trinado, mas o toque tudo emendado. Agora, capítulo 4, honras de passagem. O que seria isso? São as honras, que não estou falando de salva, tá? Não são as salvas, que serão prestadas quando navio e embarcações estiverem arvorando a bandeira insígnia, tem que ter uma bandeira insígnia, passam ou são ultrapassados à distância de reconhecimento. Aí a distância de reconhecimento a gente viu lá. Se for navio, 3 amarras. Se for embarcação miúdas, 2 amarras.
tá? Distância de reconhecimento. Então, vamos lá. Agora, como é que seria isso? Navios e embarcações miúdas. Se você passar... aí não, correção. O caso é com relação à embarcação miúda. Se as honras for prestada a almirantes, aí você vai... Aí é sempre com remos, velas e motores. Se for um almirante, aí o remo vai ficar nessa posição. O remo vai ficar ao alto, remos ao alto. As velas serão arriadas e os motores parados, né? A gente está falando do almirante. Então, remos ao alto, as velas serão arriadas e as máquinas paradas. Agora, se for um oficial superior, aí ele vai ficar com remos arvorados. Aqui está a embarcação, né? Os remos vão ficar assim. A água está aqui, fora d'água. Aqui, a embarcação, remo é para o alto. Se for oficial superior, as velas serão folgadas, tá? As velas serão folgadas. E motores será só reduzido. Reduzido. Aí, atenção, tá? Porque isso aqui, aí é a pegadinha da prova. Isso aqui também se aplica a oficial, né? Em cargo de comando, tá? Comandante. Às vezes o camarada não é oficial, por exemplo, pode ser um CT. Comandante do navio patrulha, por exemplo. Se for fazer cerimonial para ele, honras de passagem, ele tem direito aos remos ao alto, a folgar as velas, né? Ou redução de máquinas, tá? Isso aqui é a pegadinha, porque o oficial intermediário não tem direito a isso. Só que se ele tiver em cargo de comando, ele vai. Agora uma observação. O patrão de pé faz continência individual enquanto os demais militares a bordo permanecem em suas posições. Lembra que eu falei que o patrão só caga para a bandeira? Então leva isso pro coração. Se o navio, agora se honra de passagem entre navios, se o navio estiver fazendo manobra, o que passa em espias, aí só vai fazer essas honras depois do desengajamento. E isso aí vai ser de acordo com a determinação do Comapem. E quais situações que essas honras não serão prestadas? Isso é importante para a sua prova. Quando não serão prestadas? Bom, quando estiver numa faina cuja paralisação afetar a segurança, vou botar segurança, em serviço de socorro ou rebocando. Ou sendo rebocado, né? Então, os navios estiverem em faina cuja paralisação afetar a segurança, e estiver prestando algum tipo de socorro ou rebocando ou sendo rebocado, eles não vão prestar honras de passagem. Não vão prestar. Encerrando aqui essa parte, próximo videozinho eu vou falar sobre bandeiras. Eu também ainda não vou começar com revisão. Eu vou fazer mais um vídeo de resumo e esse resumo vai ser sobre bandeiras, ok? Encerro por aqui esse vídeo. Até o próximo vídeo.